Ex-pastores e obreiros processam a Igreja Universal do bolsominion Edir Macedo por assédio, perseguição e vasectomia. Assédio moral, perseguição e proibição de gerar herdeiros. Essas são algumas das acusações imputadas à Igreja Universal. Os processos na Justiça estão sendo movidos por pastores, obreiros e esposas de pastores que integravam a instituição religiosa. Uma acusação comum nos processos é a exigência da vasectomia em caso de casamento. Em uma das ações, a igreja também é acusada de obrigar o homem e a esposa a se filiarem a um partido político como condição para a permanência no cargo pastoral. Em uma das ações registradas no TRT da 10ª Região, um ex-pastor cobra quase R$500 mil em dívidas trabalhistas. Ele também alega que a igreja determinava metas para recolhimento de dízimos em caso de descumprimento, aplicava punições. Em um terceiro processo, a esposa de um ex-pastor pede indenização trabalhista à igreja no valor de R$1,5 milhão. Ela alega que, além de terem que prestar diversos serviços, as esposas também eram obrigadas a seguirem regras comportamentais, como a roupa que vestiam e o modo de agir. Procurada, a Universal disse em nota que não obriga seus pastores a se submeterem à vasectomia. Paulo Guedes deixa bomba fiscal para o governo Lula. Revelações bombásticas. Quando nós tivemos o Covid, foi contratado um empréstimo em torno de 15 bilhões de reais. E aí há uma certa indignação nossa colocada sempre, o porquê que o ministro da Economia na época não permitiu que o Ministério de Minas e Energia utilizasse a PEC, que abria espaço fiscal para socorrer as pessoas naquele momento, que era a PEC que nós chamamos na época PEC de guerra, enquanto nós estávamos no alto do Covid, e não deixou ele fez ao contrário. Ele foi ao mercado financeiro, contratou um empréstimo de 15 bilhões de reais a juros altíssimos, Selic mais 2,85 no mercado financeiro, e essa conta chegou para nós pagarmos agora. Também em outra ocasião, quando houve a crise hídrica, foi contratado mais 5 bilhões de reais de empréstimo nesses mesmos juros no mercado financeiro. As notícias que eu tenho daqueles que participavam da política pública do setor elétrico na época é de que havia um desejo que essas duas políticas fossem feitas pela OGU e havia espaço fiscal para isso. Mas o ministro Paulo Guedes, como alguém completamente insensível ao crescimento nacional, muito identitário com o governo que estava aí, preferiu contratar essas despesas e enfiar esse custo no consumidor brasileiro. Lindbergh bate boca com a presidente da CMO sobre cortes do PAC. Nós estamos num sistema presidencialista. Lula foi eleito como presidente da República com um programa. Ele falava do PAC. O que os senhores fizeram aqui essa semana foi tirar 17 bilhões do executivo. Um orçamento já apertado, porque todo mundo sabe, é déficit zero. Tiraram 17 milhões do executivo da mão grande. O Lula veio ontem naquele ato da reforma tributária, junto com Lira e junto com Pacheco. Talvez ele não soubesse, mas estavam preparando uma emboscada, afiando os punhais. É isso que estão fazendo aqui, senhores. As palavras são essas. Tiraram 17 bi. Na verdade, os investimentos do governo vão ser inferiores às emendas parlamentares. E não adianta tentar uma saída de última hora, senhor relator, com todo respeito. Porque o senhor ontem anunciou o corte de 17 bi do PAC. Agora fizeram uma engenharia, 6 bi da Previdência, tudo bem, caiu a inflação. Mas isso aqui, dessa tabela 1, é uma loucura. Os senhores estão cortando de tudo que é institutos federais, de universidades. Estão cortando 40 milhões de farmácia popular. Estão cortando da educação 320 milhões. 44 milhões de auxílio gás. Lá no Rio de Janeiro tem um colégio, Pedro II, Tarcísio. Tarcísio, deputado Tarcísio, professor de lá. Cortaram 6 milhões no Pedro II. Vai fechar. É um ajuntamento de última hora mal feito. É uma bagunça orçamentária. Desculpe, relator, mas isso é uma bagunça orçamentária feito de última hora. Por quê? Porque esse Congresso se acha no direito de 17 bi a mais. De 37 para 53 bi. Que isso? Reajuste zero dos servidores públicos e 17 bi a mais para os parlamentares assim. É uma afronta ao executivo. Eu quero concluir só dizendo 30 segundos, presidente.
Isso aqui os senhores estão entrando em atribuições do Executivo. É o Executivo que tem que executar o orçamento. Meu amigo Danilo Fortes, aquele cronograma, o Poder Legislativo quer executar o orçamento agora. É um golpe parlamentar que está acontecendo aqui, contra o Executivo e o governo do presidente Lula. Obrigada, deputado Lindenberg Farias, mas eu não posso deixar de, antes de passar a palavra, Vossa Excelência, e me sinto aviltada pela sua fala, e me permita, até porque, e eu quero dizer, primeiro que Vossa Excelência está atingindo todos os colegas deputados, deputadas, senadores e senadoras. Segundo ponto, Vossa Excelência estava ao meu lado, e aqui eu não vou dizer o que Vossa Excelência disse, quando do lançamento do PAC no Rio de Janeiro. Quando o governo anunciou o valor, e o que Vossa Excelência lembra bem o que me falou. Não vou dizer porque eu não vou lhe expor como você está... Para mim não tem problema nenhum, presidente. Você disse simplesmente assim. Eu falei que tinha números ali da iniciativa privada, que eram números gigantescos. Pode falar. Vossa Excelência está fazendo um discurso aqui para a plateia. Que plateia não? Está fazendo um discurso para a imprensa. Presidente, a senhora quer negar que tiraram 17 bilhões do Executivo? Vossa Excelência disse naquele momento que o governo... Que é absurdo fazer esse anúncio, porque o governo não tem esse dinheiro. Foi o que Vossa Excelência falou. Então, os senhores estão tirando mais ainda. Vossa Excelência, não, Vossa Excelência diz, em outras palavras, que aquilo seria má fé. Então, eu tenho que falar porque Vossa Excelência está atingindo a todo o parlamento e a mim como senador. Por estar falando a verdade, presidente. Por estar falando a verdade. Estou dizendo que Vossa Excelência por estar falando a verdade. Vossa Excelência falou a verdade naquele momento. É porque a senhora não teve nem capacidade de entender o que eu falei naquele momento. Não. Respeita a verdade, ela sabe que eu rapaz. estou falando sobre a questão privada. O senhor nem é, as obras privadas. Comissão, é verdade. Pela ordem. Vossa Excelência pouco vem aqui. Achou ruim porque eu expus uma realidade, porque fez um discurso aqui, discurso para a mídia social, discurso para a população que está desinformada, desrespeitando seus colegas, deputados e deputadas, senadores e senadoras. Isso aí é inadmissível. Então, eu disse que não ia dizer o que Vossa Excelência disse. A mim, no meu ouvido, lá no Rio de Janeiro, no teatro, quando o lançamento do PAC. E aí, a gravidade é que Vossa Excelência está dizendo que os deputados e deputadas, senadores e senadoras estão tirando recursos, quando Vossa Excelência disse que não tinha recurso para isso, para o que estava se anunciando. Essa é a realidade. Essa é a realidade, que estava se contando quando não se existia. Então, deputado, vamos deixar desse teatro, que aqui não dá. Que não, eu, sinceramente, na presidência dessa comissão, eu não aceito esse tipo de discurso. E respeite, por gentileza, a mulher que eu sou. Não, a forma de você falar, você respeita. Eu não permito mais a palavra, Vossa Excelência. Nesse momento, passo a palavra para o relator e peço que a gente mantenha a ordem aqui nesse recinto, como sempre houve. Sempre, porque Vossa Excelência nunca esteve aqui, vem 2 vezes ou 3 vezes. Então, pronto. Passa a palavra aqui para o deputado Luiz Carlos.